Sim, de verdade. Registro das informações é 50% do sucesso do negócio. Sim, é input ali, E né? quando eu falo 50%, gente, não é brincadeira, é 50% mesmo. Não, e a gente tá falando de negócios que podem ter uma margem de 50%, 60%, um serviço super high ticket, mas a gente tá falando da margem do ser humano normalzinho. Pega um varejo. Vamos pegar um varejo que tem ali 7, 6% assim, supermercado, suado. 3, 5. 3, 5. É isso. Sabe, posto também de gasolina. Se desviou um ponto percentual ali, já reduziu. Se ele tem, por exemplo, 3, se reduzir um ponto percentual, é 30% a menos de lucro. Se não fechar a torneira ou se errar uma precificação... Acabou. Assim, a linha é muito tênue, tem pouco espaço para errar. Então, quanto mais você tiver informações corretas do que está acontecendo, mais fácil fica você planejar, tomar boas decisões, e boas decisões vão gerar boas ações que vão gerar mais lucratividade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira, hoje com um assunto que faz todo mundo tremer, hein? Quero ver quem tá afim aí de falar e encarar as realidades, as verdades do setor financeiro, de finanças. Estou aqui com Raquel Roller, nossa mentora lá do Giants, uma experiência absurda. Raquel, por favor, conta um pouquinho da sua história, se apresenta, fique à vontade que o microfone é seu. E primeiro também te agradecer, né? Ter vindo e aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, foi muito legal, muito bom estar aqui, gostei muito da estrutura, gente, aqui, estrutura de primeiro mundo aqui, tudo muito bem recebida. Obrigada pelo convite mesmo, estou feliz de estar aqui. A Raquel é mentora, né? Mas antes de ser mentora, a Raquel trabalhou ali uns aninhos. Não precisa entregar, não. Uns 18 aninhos do corporativo, então trabalhei um pouquinho na Ambev, já foram 5 anos, 2 de CIA, 11 de Suzano Celulose. E aí acontece as reviravoltas na nossa vida, né? Nasce filho, e a gente tem que pensar em novas alternativas, tem que se reinventar. E aí comecei a ajudar alguns amigos alguns amigos empresários na área financeira, e tô aqui hoje. Aqui hoje ajudando vários empresários, tá muito gostoso. Estou muito realizada de poder estar ajudando o empresário, levar muito do que eu aprendi no corporativo, que os gigantes fazem para ser cada vez mais gigantes. Sim. E levar de uma forma mais simplificada, mais traduzida para a realidade do pequeno e médio ali, que faz a diferença e gera muito resultado. Muito, muito. E eu vejo lá na prática, né, no nosso mastermind lá do Giants, o tanto que os seus ensinamentos impactam o resultado das empresas, né? O pessoal tá falando coisa boa, tá você legais. Tem os indicadores lá, o seu NPS, eu sei que é um dos lá, tá difícil bater. São os olhos azuis. Não, e a sua linguagem, isso é muito clara, isso é muito didática, então com certeza absoluta, os empresários que estão assistindo aqui vão pegar alguns bons insights aí para colocar a casa em ordem, né? Fica aí. Vamos ouvir o que a gente tá falando aqui, pra você ver se toma a sua conclusão, pra ver se foi bom ou não. Depois você conta aqui nos comentários. É isso aí. O que eu pensei de começar a conversar um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Vamos conversar aí. Será que todo mundo faz, hein? Será que o empresário que está nos vendo aí... Parece um monstro de 7 cabeças, né? O planejamento financeiro. É tão simples. Então, explica, dá uma aulinha pra gente aí sobre esse tema. O que é planejamento financeiro? É você planejar suas finanças. Mas planejar como, né? É só você falar o que eu quero fazer, onde eu quero chegar da minha empresa. E tudo, dinheiro, ele não brota na empresa, né? Ele não parece do nada, ele tem que vir de algum lugar e ir para outro lugar. Às vezes você pode ficar também ali, né? Mas qual que é a intenção? De onde vai vir o dinheiro, ou seja, com as minhas vendas, de onde eu vou fazer captação de recursos, como é que eu vou vender, quanto que eu vou vender e como eu vou gastar esse dinheiro, porque a gente gasta, né? Sim, a gente não vende só por vender. Se for para vender sem gastar, não seria fantástico, mas a gente gasta. Com o que eu vou gastar? Eu vou gastar com produto, eu vou gastar com serviço, eu vou gastar com mão de obra, eu vou gastar com treinamento, eu vou gastar com contador, eu gasto com advogado. Com o que eu gasto? Manutenção, com frete. Então, eu tenho todos os meus gastos. Então, quanto eu vou vender? Vou vender 10 mil? Tá bom, quanto que eu vou gastar para conseguir fazer esses 10 mil de venda ou a partir desses 10 mil de venda? Olhando isso para frente, eu estou fazendo planejamento financeiro. Simples assim. Não tem muito segredo, é só imaginação. Imagina, projetar, espelhar. Só colocar para frente. Mas para você fazer isso, você precisa ter uma coisa importante. Que é saber o que você tem. O que você tem hoje, como é que você está hoje, né? Não adianta nada eu querer espelhar, projetar para frente se eu não sei como é que eu estou hoje. Nenhuma referência, nenhuma referência. Eu preciso ter informação na mão ali para falar, bom, se eu vou vender 10, eu preciso saber que eu estou vendendo 8.
9. Se eu estiver vendendo 14, quiser vender 10, tá meio esquisito. Se eu estiver vendendo 35 e falar, vou vender 10. Não, eu tenho que saber que eu tô vendendo 35. Normalmente, faturamento todo mundo sabe, né? Faturamento ele tá mais fácil, tá? É o indicador mais comum que a gente vê. Mas o de gasto é quanto que eu tô gastando para vender 10. Se eu quero vender 20 e vou dobrar, quanto que eu vou gastar para vender os 20 a partir do quanto eu gasto já para vender os 10? Então essa é uma projeção, aquela projetada ali em relação ao que você já gasta. A gente tenta não ser muito técnico, mas eu acho que 2 pontos que vieram aqui que talvez você consiga, de forma mais didática, passar uma referência para eles, porque a gente tem basicamente 2 tipos de custo, né? O fixo e o variável. Então, se a gente puder, de repente, falar assim, cara, dá uma pincelada, vou definir custo fixo e custo variável, porque se você tem que replicar, né? Você tem que usar a imaginação e projetar, né? Para fazer um orçamento, ou até uma projeção mesmo, um fluxo de caixa projetado, que é o quê, né? Imaginar o que eu vou gastar. Se eu aumentar, eu vou gastar o quê? Tem esses 2 conceitos, que é o custo fixo e o custo variável. Parece meio confuso, né? O que eu uso para custo variável? Custo variável é o que eu gasto para entregar o que eu vendi. Perfeito. Aí, ele é contador. Então, assim, eu vou falar parte de gestão. Não vou entrar no mérito contábil, legal, fiscal do negócio. Deixamos claro isso, né? Deixamos claro isso, tá? Aqui, né? É para empresário. Contador é ele. E aqui, eu falando de gestão mesmo, tudo que eu coloco como custo variável é o que eu gastei para entregar ou a partir da minha venda. Então, a partir da minha venda, a partir do momento que vendeu, tá bom, o que eu vou gastar para fazer aquela entrega? É comissão, é o próprio produto, é o frete, é a mão de obra de instalação, por exemplo, é a mão de obra de entrega, é matéria-prima, é a embalagem. Então, tudo isso eu vou gastar a partir da minha venda. Legal. E o custo fixo, que tem gente também que chama de despesa, sim, é o que eu gasto independente se eu vender ou não. Então, vendi ou não vendi, é o meu custo que eu chamo de estrutural, a estrutura da minha empresa. Sim. É o aluguel, é o contador, é o salário do time, é o pessoal do RH, é o advogado, é a manutenção do ar-condicionado, é o chaveiro, é o treinamento do time, é o cafezinho. Sim. Então, tudo isso eu gasto, independente se eu vender ou não. Perfeito. Então, é o que a gente chama de custo fixo ou de despesa. Então, que essa normalmente falam, né? Tenta segurar o custo fixo, Porque quanto menos você vender, o custo fixo ele vai independente da venda, você vai ter que gastar. Sim. Ai, deu um chabu na venda. Ai, aconteceu alguma coisa, eu fechei minha porta. Aconteceu isso em 2020, acho que talvez alguém lembre disso. Fechei minha porta, aquele custo é meu, então eu preciso dar uma segurada nele o máximo possível, evitar o desperdício ali, pra gente conseguir ter mais lucratividade. E tem que... Você sabe a conta de R$1, né? Sim. Cada R$1 na venda não é R$1 no meu lucro. Exatamente. Mas cada R$1 que eu economizo é direto R$1 no meu lucro. A não ser que você esteja no lucro real. Mas se você está no lucro simples ou no presumido, cada R$1, cada R$1 que você economiza no custo é R$1 direto no bolso. Exatamente. Então, onde a gente tem que apertar o cinto mesmo. É o que a gente fala do tributário, né? Um bom planejamento tributário também, aí é muito mais direto no seu bolso. Muito mais, porque as duas vezes, né? É a economia da venda e a economia também no custo. Exatamente. E Raquel, assim, a gente vê, né, até mesmo empresas, né, a gente está num ambiente ali, no Mastermind, que acelera mesmo, né? Não é acelerador empresarial à toa, mas acelera e você mentora muitos e muitas empresas lá que passam por essa aceleração, mas assim, passam por esse crescimento, passam a dobrar o faturamento e, consequentemente, dobrar a folha de pagamento, empregar mais. Triplicar, quadruplicar, tem gente ali que tá crescendo bastante. Que até mesmo você desbloqueia ali um limite, né? Que a gente brinca que limite só tem município e Simples Nacional, né? O empresário não pode ter limite. Então, assim, vamos pensar em classificar 2, 3 ou quantas forem necessárias para que a gente possa abrir os olhos de quem está crescendo e que, de repente, acaba sendo uma cilada, acaba sendo as maiores dores de uma expansão, né? De um crescimento acelerado. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que crescer come caixa. Então, eu falo assim, eu tô faturando muito mais, mas cadê meu dinheiro? Tô sentindo isso. Tá sentindo isso? Pois é, acontece muito. Crescer come caixa. Tá doendo. Pô, mas eu tô faturando mais, meu preço tá bom. Você tá felizão, você tá empolgado. Mas cadê meu dinheiro? Então, crescer come caixa, né? E principalmente quando você tem um ciclo financeiro que a gente chama de positivo, né? Onde a gente paga o funcionário antes de receber do cliente, ou paga o produto antes de receber do cliente. Então, quanto mais você crescer, quanto mais você vender, mais você vai ter que pagar o funcionário e o produto antes de receber do cliente. Então, tem contas a receber começa a subir muito. E você vendeu, mas o dinheiro não entrou ainda.
Né? Parece que o dinheiro vem na frente, para crescer o dinheiro vai na frente, né? A conta vem primeiro, depois chega a entrada, né? Quanto mais você crescer, a conta mais vai vir antes e mais vai postergar a entrada. E vai fazendo cada vez um buraco maior. E aí que a gente fala que come caixa. Sim. Então, crescer come caixa. A primeira coisa que tem que assentar é de onde vai vir o dinheiro para crescer. Eu vou vender mais. Peraí, você tem dinheiro para vender mais? Como assim, eu preciso de dinheiro para vender mais? Pô, você quer vender mais, tem que ter mais estoque. Sim. E se você vai vender 1.000... e você vendia 500, você vai ter que ter 1.000 no estoque agora. Você tem que trazer do teu fornecedor para dentro da sua loja ou dentro da sua empresa 1.000 de estoque de insumo, de matéria-prima, de produto. Não, mas eu sou serviço, então não precisa. Não precisa, você tem que pagar o salário da pessoa que está ali. A pessoa vai ter uma adaptação e treinamento. Até ela treinar, até ela performar. Não sai se pagando, né? E aí você tem que colocar o dinheiro na frente, ter esse custo na frente. Então, quanto mais você crescer, mais vai comer seu caixa. Então, quem está em expansão eu tenho dinheiro para crescer, eu tenho fôlego para crescer, porque eu falo muito isso, né? O caixa é o ar que a empresa respira. Sim. Então, se você não tem muito ar... Você não está gerando caixa, você está meio ar, né? respirando ar rarefeito, você não vai correr. Você vai caminhar devagar. Então, você vai devagarzinho, e vai andando devagar e evoluindo devagar. Você está com mais caixa injetada, você consegue correr, você tem pulmão, você tem fôlego e tal. Então, a tua preparação física de ar que você consegue absorver no seu pulmão faz diferença na velocidade que você vai conseguir crescer. Porque o caixa é isso. Que nem você mergulhar. Quem mergulha de snorkel, por exemplo, tem que mergulhar na superfície. Ou se você pegar no pulmão, como é que chama? Respirar, mergulhar sem nada. Mergulha. Respira, você vai ter 3, 4 minutos no máximo. Acho que se tiver muito, acho que 4 minutos eu tô exagerando. Agora, se você põe o cilindro, aí você consegue mergulhar a fundo, você consegue ficar mais tempo. Então, quanto você tem de ar no teu cilindro? Então, cuidado para quando você for expandir, que é mergulhar em terras novas, em lugares novos, coloca um cilindro mais robusto e vê de onde vai ser o ar que você vai respirar para esse crescimento. Vamos pensar, isso aí é o tal do orçamento? Vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia assim, cara. Pode. Vamos tentar definir o que é orçamento, porque assim, orçamento, né, que para quem tava na Suzano Celulose, para quem tava na Ambev, cara, assim, é o pilar, é a base para tudo. Você pode olhar para o orçamento, você pode, olha o orçamento. O orçamento manda mais que o CEO da companhia. Então, assim, o que o pessoal pode alinhar nesse sentido para que, de repente, consiga visualizar da melhor forma possível qual que vai ser o custo desse crescimento, sabe? É fazer projeção, né? Planejamento financeiro. Quando você projeta o que você vai vender, o que você vai crescer, quando você projeta o quanto você vai gastar, isso é o orçamento. Então, o orçamento é uma ferramenta de planejamento financeiro. Então, quando eu faço essa projeção, e aí não é só uma projeção simples, o orçamento ele tem um charminho especial ali, um temperinho ali, que é o aperto. O orçamento você não vai projetar só assim, acho que eu vou vender 100 e vou gastar 10. Não, peraí, então eu vou vender, no orçamento eu coloco que eu vou vender 110 e vou gastar 9. Porque o orçamento você dá aquela apertada sabe? Vai dar aquela enxugada a mais para ajustar. Sempre tem... Não, Bev, a gente falava assim, sempre dá para fazer 10% a mais com 10% a menos. É legal essa frase. Então, no orçamento já tinha 10% a mais de faturamento. É a frase que tem que estar na porta do financeiro, na porta do financeiro. Dá para fazer 10% a mais, 10% a menos. E sempre, né? E é juro composto isso, né? 10% a mais é juro composto e não a menos também. Então, você tem esse 10% a mais, que é você dá aquela apertada no orçamento para dar esticada na corda na galera. E você dá aquela esticada apertada no orçamento para dar aquela apertada no custo. Sim. É que nem, eu tava até falando com você, né? Antes da gente começar, é que nem prova. Se eu preciso tirar 7 numa prova, eu vou estudar para tirar 7? Porque se eu estudar para tirar 7, eu posso tirar 5. E aí não resolveu. Pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Então eu preciso estudar para tirar 10, para correr o risco de tirar 7. Sim. Então, e se eu tirar 10, ótimo. Eu consigo tirar 10? Consigo. Se eu estudar para tirar 10, eu consigo tirar 10. Mas vai que dá aquela perguntinha ali, que acontece no meio do caminho, que me deu vontade de ir no banheiro, eu precisei sair, me deu uma distrair, bloquearam um canal lá na China, ou, né? Aí você não vai tirar 10 na prova, você tira 8, tira 9, tira 7, mas você não vai tirar 5 se você estudou para tirar 10. Então o orçamento é isso, ele é aquela esticada para você tirar 10 na prova, que caso você tire 7, você passou de ano. Sim. Agora, se você tirar 5, vai dar muito ruim. Então o orçamento vai te balizando e ele vai te mostrando assim, sabe que nem... enduro, rally. Sim, rally. O que serve o rally? Você tem o piloto e você tem o navegador. O que ele faz? Tem que passar naquele marco com tanto tempo. Sim. Então o orçamento ele vai te falando quais são os marcos mês a mês você tem que passar para ver se você está no caminho Como certo. Vocês falam que é corridas de regularidade, né? Corrida de regularidade. O orçamento é Porque isso. tem o mais rápido, mas tem a corrida que assim, não adianta ser o mais rápido. Não, você tem que passar naquele... Às vezes tem que parar,
Já aconteceu de corrida de regularidade, você para, espera 3 segundos e passa. Você para, espera 1 minuto para você estar muito mais rápido do que deveria estar. Então, às vezes, o orçamento ele serve para isso. Ele é mais uma corrida de regularidade. Ele é o mapa e os checkpoints da corrida de regularidade para você tirar 10 na prova. E se você tirar 7, tá tudo bem. Pegar um pouquinho de como você explica que tem uma maestria, né, nesse sentido, e que a gente percebe ali, até nesse último encontro mesmo, você respondeu uma das perguntas lá na hora que você estava palestrando, porque o pessoal tem uma mania, e eu tenho essa vantagem, né, esse benefício, esse privilégio de estar há 25 anos aqui no escritório e atender clientes de 18 anos e clientes de 95 anos. Médicos, isso é muito legal. Engenheiros, matemáticos, então assim, e a gente percebe que cada um pensa de um jeito. Mas eu percebo que muitas formações, até mesmo a questão do perfil da pessoa, elas pensam muito em exatidão. Então assim, 2 mais 2 para elas tem que dar 4. E a gente está numa ciência de social, gestão, muitas vezes ela não é tão exata como parece. E eles travam na hora de fazer uma projeção ou um orçamento, porque eles não destravam na cabeça que pode ser aproximado, ou pode ser... Então é legal essa referência que você fala, e eu vejo você, fala um pouquinho sobre isso, porque quebrar um pouquinho essa ideia do empresário de que parece que ele tem que acertar na mosca. Acertar na mosca você joga na loteria. É mais fácil que empreender no Brasil, entendeu? Para acertar na mosca tem que ser mais fácil acertar na loteria. Por quê? Não é para acertar na mosca. Engraçado, você vai fazer, mas para não acertar mesmo. Você faz para não acertar, mas você faz para ter um espaço ali de onde você está mexendo, onde você está evoluindo. Sabe um caminho? Eu não preciso fazer não sei se foi para você que eu dei essa analogia, não sei se foi dessa palestra, mas que nem aquela trave das Olimpíadas. Sim, das meninas lá, que elas pulam nesse tem negócio. 10 centímetros. Você não está na trave, você está numa via, numa rodovia que tem, sei lá, 5, 6 metros de largura. Então, a gente queria acertar na mosca é acertar na trave de 10 centímetros. A gente não precisa ser ginasta olímpico, sabe? E mesmo a ginástica olímpica, você viu, não sei se você assistiu, mas eu vi esse último acontecendo, muitas caíram. A gente não está numa Olimpíada. A gente não está no Golden Score, a gente não está querendo pódio, a gente só quer vender, quer bater meta, quer colocar o lucro para dentro de casa. Então, assim, não precisa ser o melhor do mundo de acertar na trave 10 centímetros. A gente tem um caminho ali de 6, 7 metros que a gente tem o nosso carro, que a gente pode ir, que pode ir um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda, pode ultrapassar de um lado. Tem as linhas de segurança, Você tem a margem de segurança. Você não atravessa o outro e tá de frente com alguém, né? Então, como é que eu falei, pra você não cair do precipício de um lado, entendeu? Ou até de frente um caminhão do outro. Mas você tendo aquele caminho ali, você não precisa estar na risca. A gente não é robô, a gente é uma empresa. Tem muitas e muitas variáveis. Ontem eu fui numa feira e eu encontrei o ex-presidente da Suzano, Maciel, que me ensinou demais, né? Porque eu estava lá e eu tive a oportunidade de falar com ele. Fazia anos que eu não falava com ele, né? Desde que ele saiu da Suzano, eu não tinha mais conversado com ele. Legal. Eu pude conversar com ele ontem, foi muito legal. E a gente estava dando risada e lembrando do projeto que a gente fez. Eu posso falar isso porque já passou muitos anos e tal. A gente fez um projeto da fábrica do Maranhão, a gente fez o valuation dessa fábrica, era uma fábrica de 8 bilhões de investimento na época. E a gente projetou lá em 2010 o câmbio até 2024. Nossa! Porque nosso projeto era 2024, que foi quando a Suzano faria 100 anos, ela fez 100 anos esse ano. Então, a gente está em 2024, tá, gente? Pra não sei quando você está assistindo, a gente está em agosto de 24 aqui. É verdade. E aí a gente projetou o câmbio até 2024, lá em 2010. Sabe qual que era o câmbio de 2024? Naquela projeção? O câmbio na época estava em 80. Sim. Tava 1,80 mais ou menos. Eu não lembro quanto estava, mas devia estar 1,80, 1,90 e pouquinho, 1,60 alguma coisa. Não estava abaixo de 2. Sim. A gente projetou para 2024. Quanto você acha que a gente tinha projetado o câmbio? Cara, talvez 2,5? A gente estava falando de 14 anos depois. Sei lá, vocês imaginaram que ia dobrar aqui, estabilizar? Estava 2,28. É dobrado. Quanto está o câmbio hoje? 5,60? E pouquinho, né? 5 e pouco. Cara, a gente não tem como acertar, não dá. Eu tô falando de uma empresa gigantesca que estava com a melhor consultoria do mundo, com os melhores profissionais do mundo, com um monte de banco atrás, com os melhores economistas fazendo negócio. Não tem como acertar. Foi uma projeção. E muito legal essa consciência que eu falei. Quando a gente está falando com empresários, muitas vezes que já erraram 2, 3 vezes no orçamento, aí param. Não, mas vai errar. Ele vai continuar errando. E o dia que acertar, me conta, porque eu quero saber, porque eu não conheci ninguém que acertou na bolsa. Método, né? E independentemente de qualquer coisa assim, mesmo ele tendo domínio. E uma outra coisa quanto a esse assunto, assim, por exemplo, e eu também percebo que há uma objeção, eles engessam em adequar esse orçamento. Né? Então, mas deixa eu só trazer um ponto importante. Estamos falando de engessar, né? Sim. O orçamento é a projeção para frente.
ninguém tem bola de cristal. A gente não precisa Perfeito. acertar na mosca. Agora, o que já aconteceu, tem que saber. Ótimo. Ah, mas eu não preciso acertar na mosca. Precisa. Já aconteceu. Sim. Assim, eu sei se vai chover amanhã. Não sei se vai chover. Mas ontem choveu. Sim. O dólar... Quanto vai estar o dólar em 2000, sei lá, em 30? Não sei. Mas eu sei o dólar de hoje. Sim. Eu sei o dólar de ontem. Eu sei o Como dólar ele de está se ontem. comportando, né? Quando ele se Então, comportou. na minha empresa, eu achar mais ou menos pra frente, tá tudo bem. E, por favor, ache mais ou menos. Porque ou você acha mais ou menos, você não acha. Não tem o que fazer. Agora, pra trás, você tem que ter certeza. Porque já foi. E até um ponto que eu falei aqui, né? Porque a questão de gestão de dados. Né, De Raquel? dados. Então, assim, como é que você vai fazer isso sem uma gestão de dados? Que dicas que você dá? Porque as pessoas têm... Vamos pensar em gestão de dados e vincular também com o indicador. E existe talvez, monstros aí, né? Tem. Ou, não, eu vou parar para ver isso, né? Então, assim, dá algumas dicas, assim, pelo menos no começo, começar a gerir esses dados, começar a coletar esses dados e pelo menos, assim, alguns pontos aí que você acha que Não, tem tem que ser técnicas vistos. super simples, né? Tem técnicas de registro de dados, são super simples, é só você anotar o que aconteceu. Anotar, porque se a gente não anotou quanto foi o dólar ontem, tô dando exemplo do dólar porque todo Sim, mundo tá mais... sim. Quando a gente não anotar quanto foi o dólar ontem, não tiver registrado em lugar nenhum, ninguém vai lembrar daqui 10 anos quanto tava. Agora, nem daqui um mês, nem daqui uma semana, às vezes a gente não lembra. A gente não lembra que a gente comeu ontem, né? Verdade. Mas a gente tem que anotar. Então, quando a gente anota o que aconteceu na nossa empresa, então anotar o quanto eu vendi, para quem que eu vendi, quanto que eu gastei, com o que eu gastei, Sim. Importante. Né? Eu tenho essa informação. E é simples, é só anotar quanto eu vendi e quanto eu gastei. Não precisa fazer um negócio, ai, nossa, eu preciso saber. Muitas vezes a gente tem sistemas, hoje tem sistemas baratos, Tem até super alguns que simples. começam gratuitamente, né? Tem uns que são gratuitos, tem uns até que o contador às vezes tem ali, parceria ajuda, ali, tem parceria. Então, assim, tem muitos sistemas simples, tem sistema... Hoje não dá mais você trabalhar sem sistema. Sim. Não tem como você fazer uma gestão de uma empresa sem um sistema hoje. O sistema já faz isso pra você, não precisa fazer, é só fazer. E aí, o importante é manter essa consistência, de todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Ai, mas eu não tenho, eu não consegui, eu vou ter que parar pra fazer lá pra trás. Não, não para, não para. Começa aqui pra frente, tá? Não Fala, precisa não voltar. perpetue o erro, não, cara. Não, começa aqui pra frente e esquece que já foi, passou. Você vai começar aqui pra frente. Tem um cliente nosso no Giants que não tinha nada. Falou, eu não sei quanto eu gasto. Não tenho noção quanto eu gasto. Eu só sei que sobra dinheiro no final da conta. Falei, então vamos, a partir de hoje, começar a registrar. Perfeito. E a gente já está há 4 meses registrando, porque o tempo passa e as Lógico, coisas vão evoluindo. sim. Então, no dia ele não sabia, mas há 4 meses ele já tem. Hoje ele já sabe, nos últimos 4 meses, quanto ele ganhou, quanto faturou, quanto ele gastou e quanto ele lucrou. Já tem a margem de lucro dele. Então, foi só esperar 4 meses, não precisa voltar. E esse negócio de voltar, às vezes você se perde, não lembra o que aconteceu. E o que eu falo pro pessoal que também, você gasta uma energia. Energia, já foi. Entendeu? Já foi. Então, assim, dependendo da situação e da gravidade da situação, lógico que se você tiver um histórico para você poder fazer o planejamento 2025, né? Seria ótimo. Seria ótimo, né? Dá para dar uma corridinha aí e recuperar o ano pra gente poder ter uma referência melhor, né? Mas, assim, eu acho que o Marcos dá uns exemplos lá também, tipo, por exemplo, um carro sem velocímetro, né? Sem o ponteiro do combustível. Sim. Só que a gente não está num carro, numa rodovia, porque a gente está empreendendo no Brasil, então a gente está num Boeing voando, Sim. aos 900 km por hora no ar. Então, imagina um avião sem painel, sem velocímetro, sem altímetro, sabe, sem radar. Você tem que estar com tudo isso ligado. Empreender no Brasil não é bolinho, não. Exatamente. Então, se você não tem as informações, você está realmente no escuro. Então, não é você não está dirigindo um Tesla, né? Você está dirigindo quase que uma carroça ali no estrada esburacada. Sem freio. Sem freio. Então, se você não tem noção do que está acontecendo, fica mais difícil. Então, o indicador, o que ele vai fazer? Você vai pegar as informações que você tem, os dados que você registrou de alguma forma, e vai fazer umas contas simples. Sim. E gerar alguns indicadores. Faturamento é um indicador, né? Que é uma soma de vendas. Mas tem, por exemplo, o que a gente chama de lucro, né? Percentual de lucro, que é o quanto você lucrou dividido pelo quanto você faturou. Sim. Então, esse é o teu percentual, a margem de lucro, que a gente chama. A margem de contribuição é o quanto... a margem de contribuição é a pegadinha. Sim. É o quanto você faturou, menos o quanto você pagou de imposto, menos o teu custo variável, que a gente já falou. Sim. Se você não lembra, volta aqui. No comércio, compra de mercadoria para revenda, né? Compra de mercadoria para revenda, embalagem, por exemplo. Perdas, importante colocar.
E aí você achou a tua margem de contribuição. E essa margem de contribuição tem que pagar todas as suas despesas. Então, esse é outro indicador. Aí tem indicadores incríveis de endividamento, indicador a gente até falou um pouquinho antes de começar sobre a dívida, né? Quem tem dívida tem um indicador contábil, que é o índice de endividamento. Esse serve para o contador. Para a sua empresa, você vai usar o de gestão, que a gente chama de dívida líquida sobre EBITDA ou dívida líquida sobre lucro operacional. Que é pegar quanto você tem de dívida, desconto quanto você tem de dinheiro no caixa e divide pelo teu lucro operacional. Você vai saber quantos tempo, né? Quantos meses, você fizer isso mensal, se fizer isso anual, quanto tempo, quantos meses você precisa, quantos anos você precisa de lucro para pagar a sua dívida. Sim. E aí tem um índice saudável ali que é de 3 até 3, 4, 5 no máximo ali, mas para pequeno e médio ideal que seja abaixo de 2. Sim. Normalmente a dívida é de curto prazo. Então é um indicador legal para olhar. E sabe o que eu falo também? Eu vejo muitas vezes as pessoas pensando em indicador como se fosse divisão, múltiplo, uma porcentagem, né? Mas tem alguns dados que você pode acompanhar que você tem uma meta ali, por exemplo, muitas vezes o faturamento e a compra tem uma porcentagem ali. Isso. Mas se você começar pelo menos tendo certeza do total da sua compra, total da sua venda, já faz muita diferença. Já faz muita diferença, porque aí você, os indicadores são questões de tem o dado, você faz uma conta. Faz uma conta, junta um bolinho entende aqui, um bolinho ali. Para que ele serve, qual que é uma referência do mercado, mas se você não tiver... Mas o mais importante de ter indicador é você usar. Porque se você tem indicador e não usa, é pior do que você não ter, porque você gastou uma energia para fazer e não usa. Então é uma energia que você desperdiçou à toa. Então ter um indicador e olhar e acompanhar com constância faz muita total. Mas muita diferença. E não é pouca, não. Fazendo uma analogia até da questão do próprio planejamento financeiro, se você faz o planejamento financeiro, não cria indicadores e não acompanha... Perdeu tempo fazendo. Exatamente. Aí no outro ano você vai falar assim, por que eu fiz aquela jossa daquela reunião lá de planejamento financeiro e não para de fazer? Então, assim, tem uma cadência, né, Raquel? Então, por exemplo, quais são os objetivos do planejamento financeiro? Segurar isso, segurar aquilo, bater um faturamento e tal. Crie indicadores que exatamente estão conectados com esse planejamento e acompanhe. É quinzenal, semanal, mensal, né? Pelo menos. O indicador ele vai mostrar quais são os limites da tua rodovia ali, né? Se eu tô indo mais para cá, mais para lá, se eu tô meio que no meio, ou se eu tô começando a querer cair no barranco. Então, o indicador te mostra isso, né? E é legal que usado também, né? Errar não é o problema. O problema maior é a demora da reação, né? Para dar uma reação, para mudar a rota. Se você não acompanha, você vai descobrir lá na frente, nossa, 6 meses levando prejuízo. Já foi o que eu caixa, já foi energia, já foi time, já perdeu gente, já perdeu cliente, já perdeu lucro. Então, quanto mais você conseguir acompanhar de uma forma periódica, constante, não precisa acompanhar todo dia. Tem indicador aqui, faturamento. Tem faturamento que é todo dia. Sim. Tem faturamento que não precisa ser todo dia. O caso daqui, você recebe uma vez por mês. Né? Você vai olhar uma vez por mês, você não precisa olhar todo dia o teu faturamento. Agora, uma loja, varejo, aí tem que olhar todo dia. É por dia aberto, né? Por dia porta aberta. aberta. Então, depende muito do modelo de negócio. Tem os indicadores que mais se adaptam ao teu negócio. O importante é ter 2 ou 3 ali para começar, mas tem que ter informação certa. Porque, pode falar bobeira aqui? Pode. Eu falo que é um mimo. Tem o FIFO, que é o First In, First Out, que é uma métrica de estoque, né? Que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Que a gente chama de FIFO. E tem então o in é o entrar, né? E o out é o sair. Então, o primeiro que entra, o primeiro sai. E a gente tem que tomar cuidado no financeiro com o mimo. O que é um mimo? Já saquei. Sacou, né? Então, é a caquinha entrando, é a merda entrando, a merda saindo. É merda in, merda out. Se você colocar um registro ruim, mas certeza que você vai ter um indicador ruim. Sim. Mas e certeza que vai ter um indicador ruim. É pior do que não ter o botão, né? É pior. Você gastou energia pra fazer e tomou decisão em cima do número errado. Então, faz certinho, assim, de verdade. Registro das informações é 50% do sucesso do negócio. Sim, é input ali, Quando eu falo 50%, gente, não é brincadeira. É 50% mesmo. Não, e a gente está falando de negócios que podem ter uma margem de 50%, 60%, um serviço super high ticket, mas a gente está falando da margem
do ser humano normalzinho. Pega um varejo. Vamos pegar um varejo que tem ali 7, 6% assim, supermercado, suado. 3, 5. 3, 5. É isso. Sabe, posto também de gasolina. Se desviou um ponto percentual ali, já reduziu. Se ele tem, por exemplo, 3, se reduzir um ponto percentual, é 30% a menos de lucro. Se não fechar a torneira ou se errar uma precificação... Acabou. Assim, a linha é muito tênue, tem pouco espaço para errar. Então, quanto mais você tiver informações corretas do que está acontecendo, mais fácil que é você planejar e tomar boas decisões, e boas decisões vão gerar boas ações que vão gerar mais lucratividade. Perfeito. Vou emendar isso aí num assunto bem legal que eu até anotei aqui para a gente falar um pouquinho, porque tem que ter um certo conhecimento, tem que ter uma certa experiência, e muitas vezes, por isso que a gente vive em ambientes de mentoria, que você está todo dia sentando na cadeira de estudante também. É bom, e a né? gente também tem essa questão da mentoria e também a questão de algo que se fala muito e não é muito vivido pelas empresas de pequeno porte ou médio porte, que é o conselho. Ai, legal. Né? Então, vamos explicar um pouquinho o que é o conselho, porque a gente pode até, inclusive, tentar simplificar um pouquinho, talvez você conceitue um pouquinho o conselho e como a gente, de repente, pode fazer para aquele cara que tem um varejo ali, 2 lojinhas, 3 lojinhas, quer aumentar, e pô, como que eu posso, não tenho o nível de uma Ambev, numa Suzano, mas de repente posso fazer alguma coisa ali para me cercar de alguma referência, né, ou de pessoas experientes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não, tem 2 tipos de conselho. Tem um conselho de administração e tem um conselho consultivo. O conselho de administração é uma obrigação legal para as empresas que são sociedade anônima, que têm ações em bolsa. Legal. Tá, então, as SAs. Isso é conselho de administração, a pessoa responde civilmente por um negócio, por estar ali e tudo mais. Não é o caso. Sim. A gente está falando de conselho consultivo, que são conselhos, uma forma de trazer mais inteligência para o negócio de pequeno, médio, grande porte, que não tem essa necessidade de obrigatoriedade de ter uma administração. Mas o empresário é muito solitário, né? Sim. A gente toma muita decisão sozinho. E ter um conselho ajuda a gente a ver por outros ângulos que a gente não enxergava. Você pode montar conselho de várias formas. Tem a forma de você chamar os amigos e faz um conselho, mas aí não sei se vai gerar valor ou não, mas vocês vão se divertir pelo menos. Pelo menos a diversão garantida. Na mesa do bar ainda, na mesa do boteco, com um copinho de cerveja ali. Sim. Mas você tem como montar um conselho que seja adequado aos seus objetivos, que vai realmente gerar valor, que vai se pagar, que vai trazer muitos e muitos retorno importante para o negócio, de não deixar você cair num buraco que você talvez ia cair e não estava vendo. Perfeito. Ou trazer abrir uma porta que você nunca tinha visto que a porta estava ali. Um canal novo. Sim. Um modelo de negócio novo, um mercado novo. Então, o conselho, ele ajuda a te olhar, fazer com que você olhe o teu negócio por outros ângulos, outros formatos, com outras experiências, com outra bagagem. Então, montar um conselho para a empresa muito pequena não faz sentido, porque ainda é muito rudimentar. Mas um conselho de uma empresa que está faturando, sei lá, para mim, na minha cabeça, tá, gente, 10 milhões para cima por ano, já faz total sentido. Mesmo que você invista nisso, né? Porque é um insight, né? É um super investimento, porque às vezes você não está vendo. Você vai fazer de 4 a 6 reuniões por ano, que daí é bimestral ou trimestral. Mas uma reunião, uma frase muda o teu jogo e muda o teu número final, muda o teu resultado. Então, vale muito a pena fazer. Eu participo de alguns conselhos, ajuda a estruturar conselho nas empresas, e quando você tem a metodologia, você tem a clarificação do porquê que você está fazendo aquilo, você tem as melhores pessoas que você trouxe para o seu conselho adequado ao teu objetivo, e você tem informação para gerar valor para o teu conselho, o conselho gerar valor para você, cara, não tem como isso não trazer ROI, não trazer retorno. O famoso santo de casa não faz milagre? Não faz, Aí não o cara tem vem como. e te abre o olho assim, fala assim, cara... E muitas vezes o sócio está apaixonado pelo negócio, às vezes está encucado com alguma ideia, que aquilo não vai ser tão bom, mas ele está querendo fazer. Tudo bem, mas que ele olhou por outros ângulos e às vezes eu quero fazer mesmo assim. Então tá bom, então já que você quer fazer mesmo assim, quais são os riscos? Vamos tentar mitigar alguns riscos, e fazer mesmo assim pode ser muito bom, desde que você pondere algumas coisas, talvez ajuste um negocinho aqui que você não estava lembrando, faz um outro ajuste ali de risco, que você reduz o risco, vai um pouco mais devagar, ou busca um financiamento diferente para ir mais rápido. Então, às vezes um network, às vezes um contato, fala, deixa eu te colocar em conexão com outra pessoa que vai resolver. Disso, cara, eu conheço um cara muito bom disso. Exato. Já pagou a conta. Já pagou a conta. Então, o conselho faz muita diferença quando você quer
mudar o patamar de gestão, de governança e principalmente de evolução do teu negócio. E como que é aquela frase que você já falou várias vezes lá pra gente? É meio que o faturamento é vaidade? Como que é mesmo? Faturamento é vaidade, né? O que importa mesmo é o lucro. Exatamente. Então, por que você tá olhando pro faturamento? Só olha pro faturamento. Único indicador, faturamento. Olha pro lucro. O lucro que Quanto é o mais lucro você fatura, mais prejuízo você tem, né? se você estiver vendendo errado, com certeza. O importante é olhar pro lucro, porque o que serve uma empresa? Para gerar lucro. Para gerar lucro. Então, por que você olha para o faturamento? Óbvio, o faturamento tem que olhar, mas não pode olhar só para o faturamento. O importante é olhar para o lucro. E tem uma coisa legal que você não consegue mexer no lucro. Eu consigo aumentar o lucro? Não consigo aumentar o lucro. Eu consigo mexer em outras variáveis que vão fazer aumentar o lucro. Porque o lucro é uma conta final. Ele é o resultado, né? Ele é o resultado. Então, eu consigo aumentar faturamento. Eu consigo mudar mix de produto, eu consigo mudar a margem de contribuição, eu consigo mudar preço, eu consigo reduzir custo. Sim. Mas eu não consigo mexer no lucro, ou no lucro em si. Eu preciso mexer em outras alternativas, outras alavancas que vão desaguar no lucro. Sim. Então eu tenho que saber, e através dos registros, das informações financeiras, que eu vou saber quais são as melhores alavancas que eu mexo na minha empresa com menos esforço, né? Que vai gerar mais lucro. E muitas vezes é testando, né Raquel? É testando, mas é tendo número. Se soubesse que o que era exatamente, ninguém errava, né? Todo mundo virava empresário. Exato. Né? Então é um jogo de teste e medição, né? Parece assim. E o indicador te ajuda nisso, o RE te ajuda nisso, olhar teus números ajuda nisso. E não adianta a gente querer falar, não, eu tô fazendo, eu sempre fiz assim, deu certo. Ótimo, mas você quer ir para um outro nível de jogo? Vamos olhar para o número, olha para o número. Raquel, vou simular aqui um cenário. Tá? Vamos pensar de um público aí que pode ser o público que está atendendo, que está assistindo a gente aqui. Uma empresa que está faturando ali, aquele finalzinho do Simples Nacional ali, faturando 500 mil, né? Tá saindo já do Simples Nacional, faturando 500 mil mês aí, tá 6 milhões, não, 6 a 10 milhões ano, com 30, 40 funcionários assim, e que você de repente está mentorando ali. 3 pontos que você mais encontra de falar assim, cara, que burrada. Cuidado, assim, coisas graves, 3 pontos aí que você olha uma empresa mais ou menos desse nível, né? Tá pequeno porte ali, mas cara, Fábio, normalmente é isso, ou isso, ou isso. Pode acabar os dedinhos, né? Vamos tentar resolver isso aí em 3 anos? Vamos tentar dar 3 dicas aí para que a pessoa de repente ouça, assista e fala, cara, deixa eu olhar isso aí. Né? Eu acho que... E saia com uma lição de casa aí, por exemplo. Né? A primeira coisa é misturar PF com PJ. Misturar contas do sócio com a conta da empresa. Mas isso acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. Muito. E assim, às vezes o sócio não percebe. Né? Porque vai acontecendo, mas às vezes é a gasolina do carro, é um funcionário que está atendendo a fazenda, que não está atendendo a loja ou a empresa do cliente, é o plano de saúde da pessoa física, da família, da mãe, do pai, do sobrinho, do amigo. Às vezes é realmente a retirada, né? Então, a pessoa física, quando está muito perto da empresa, está muito misturada. Às vezes não é nem misturada, né? Às vezes está até confundida ali, né? Às vezes não é misturada, às vezes ela tem o prolabore dela, recebe o salário, mas a empresa paga algumas coisas para ela por fora. Eu já tive cliente que nunca teve nada na pessoa física. Tudo era na jurídica. Não, eu tive um cliente não uma tem vez... conta bancária, não tem conta bancária na pessoa física. Então, não tem. Uma vez um cliente meu, eu cheguei lá e falou assim, olha, eu nunca tirei R$1 da minha empresa. Também. Nunca tirei R$1. E é um absurdo, porque essa empresa desse tamanho, eu nunca tirei R$1 da minha empresa. Eu falei, vamos olhar. Realmente, ele nunca tinha tirado R$1 da empresa, mas a empresa pagava o aluguel da casa, a funcionária da casa, o mercado da casa, a escola dos filhos. Não precisa tirar R$1 da empresa, lógico, né? Então, nessa brincadeira tá dando 50 mil. Então, a gente precisa... Lembra dos registros? Sim. Às vezes não tem muito como separar, porque a secretária da empresa financeira acaba pagando as contas da casa, mas registra que é da casa, não é da empresa, é da PF, não é da PJ. Quando a gente tem pelo menos essa informação, às vezes na conta corrente acaba misturando, mas se você tem a informação clara, já fica mais fácil de enxergar, porque tem muito empresário que fala pra mim assim, Raquel, minha empresa não tá dando lucro, e eu não tiro dinheiro da empresa. Nossa, ele não tinha nem essa consciência, né? Ele não tinha nem a consciência de que a empresa tá pagando às vezes 10, 12, 15 mil reais a mais pra ele em contas. Sabe o que eu falo para eles ficarem tranquilos nesse sentido? Eu falo assim, ó, meu amigo, o dinheiro é seu, empresário, o dinheiro é seu, você vai fazer com ele o que você quiser. Mas pede orientação. Só muda o nome que ele tá ali, né? Até para você enxergar e falar assim, olha, cara, podia ser 50 sim, fica tranquilo, fica na paz. Agora a gente joga tudo para sua
A sua conta PF e você paga. Tá tudo bem. Mas, assim... Pode ser até a mesma pessoa do financeiro pagar, mas paga de uma conta diferente. Exatamente. Tá? Então, acho que esse é um dos grandes erros aí do empresário, tá? Porque ele camufla, né? Camufla. E ele não consegue enxergar o real lucratividade do negócio. Porque às vezes o negócio é super rentável. Sim. E ele tá falando que o negócio não tá dando dinheiro, mas na verdade quem tá gastando dinheiro é ele. Sim. Então, isso é muito comum, né? E puxar um salário maior do que a empresa suporta. Sim. Então, se é um pequeno e médio ali que está faturando, sei lá, 100 mil reais por mês, ou tá no simples ainda, ou tá 500 mil reais por mês ali, ele quer pegar 60 mil, 100 mil reais de salário. Não dá. Sim. Não tem como uma empresa que fatura 500 mil tirar 50 mil reais de salário, 10% do faturamento e como salário do sócio. Sim. Não dá, porque a tua empresa não tem porte para isso. Então, às vezes, eles querem ter uma vida na PF mais confortável e tá tudo bem querer, mas às vezes a empresa não tem condições de sustentar essa vida mais confortável naquele momento. Ele sacrifica o futuro da empresa para ter um conforto imediato na PF. Sim. Então, esse é um, assim, essa misturar PF, PJ, de puxar um valor maior, de pagar diferente. É grave. Isso é um ponto que se pega e é muito comum e judia do longo prazo do negócio. Sim. Mesmo assim, sobrou 100 mil reais no caixa, saca? Não é lucro? Puxa. Mas sua empresa vai precisar de um capital de giro, você vai querer expandir. Você fala, não, toda vez que tem expansão, tem que colocar dinheiro na empresa. Claro, você tirou todo o dinheiro dela. Sim. Então, o dinheiro é do negócio, da empresa. Não é à toa que é um CPF, um CNPJ, são coisas diferentes. Sim. Deixa um dinheiro na empresa, deixa uma reserva de emergência, deixa uma... Que nem condomínio que a gente tem aquela fundo de melhoria. Sim, a empresa tem que ter o fundo de melhoria dela também, para poder ir guardando dinheiro para fazer uma expansão que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Você não vai tirar dinheiro da onde? Da sua pessoa física? Não, tá, gente. Tira dinheiro da empresa. Então, esse é um grande ponto que tem que olhar. Sim. Quem está fazendo isso tem que olhar muito de perto. Sim. Outra coisa que acontece muito, quem está nessa faixa ali de 500 mil por mês, é querer expandir. E a gente já falou, né? E crescer come caixa. E aí você dá um passo, marca tua perna, você começa a ter que pegar dinheiro no banco, perde o fôlego, aí você tem que ir lá respirar por aparelhos no banco, você pega o dinheiro no banco e você começa a gastar para poder fazer o que você estava fazendo, mas você está crescendo muito e você pega mais dinheiro no banco e está crescendo mais. Sim. E aí esse dinheiro, essa lucratividade do crescimento começa a despencar, porque você está pagando o custo desse dinheiro, está pagando dinheiro ali. E tudo isso começa a gerar uma bola de neve imensa, onde você está crescendo, está faturando, tem margem, e o banco está comendo toda a sua margem. O exemplo é até assim, né, Raquel, num comentário sobre esse ponto. Você está crescendo, de repente, para ter 100 mil reais a mais de lucro, né? Mas você vai pagar mais 24 meses de 100 mil reais de juros. É engraçado que parece que o faturamento ele não vai voltar para trás. Tudo bem, até ok, mas parece que tem uma hora que você precisa, no mínimo, parar e organizar a casa, né? Precisa ter capital de giro para poder crescer. Porque senão, que nem você falou, continua esse looping. Né? Pode ser 24 meses para pagar a conta. Mas se você não parar... Você tem que ver quanto que cabe nesse crescimento que você vai ter, quanto que cabe a sua parcela de pagamento de amortização e de juros. Sim. Porque nesse crescimento você vai ter parcela para pagar. Essas parcelas que você tem para pagar vão fazer diferença no teu fluxo de caixa final, que é ter o fôlego para crescer, de continuar crescendo. Então, tem sempre... Parece complexo, não sei se tá ficando claro. Não, tá. Mas quanto mais você crescer, você tem que tomar cuidado para... Não é errado pegar dívida, tá? Sim. De forma tem gente nenhuma. que, inclusive, só cresce pegando dívida, né? Porque tá aí ele não mistura. E tá tudo bem pegar dívida. Quem vai pagar essa dívida aí vai ser o crescimento. Não, os grandões, eles não crescem com capital próprio. Exatamente. É tudo então não é errado. Não é errado. Não tá taxando, não. A gente precisa que os empresários cresçam, pelo amor de Deus. O que está errado é você crescer sem planejamento, sem entender de onde vai sair o dinheiro para pagar essa dívida. O impacto disso, né? O impacto disso. Eu vou sofrer o impacto de 24 meses. Tá bom, tô pensando em 15 meses, que você falou na Suzano, cara, era um planejamento para 15 anos. 15 anos. Não eram 24 meses. Então, não, foi captação de 8 bilhões de reais. Né? Isso não se paga, né? Retorno do investimento em 15 meses? Não. Agora, nesse tamanho, né, de investimento. Mas você pega um cliente que vai investir, tem 20% de lucro na empresa, por exemplo. Ele sabe que tem 20% e 20% tá certo. Sim. Considerar isso, tá? E aí ele vai pegar para investir na empresa para aumentar essa lucratividade. Para manter essa lucratividade de 20%, mas aumentar o volume. Sim. Então tá. Partir faturamento de 1 milhão. Faturava 100... vai ter 20% de lucro, então ele tem 20 mil de lucro. Vai partir para um faturamento de 1 milhão, ele vai continuar tendo 20% de lucro, mas vai passar a ter 200 mil. Sim. Então, é um saldo que ele pode fazer com investimento. Então, é 20%. Se ele pega uma captação de dinheiro a 24,5%,
de juros, ele tem que pagar pelo 24% ao ano. O 20% que ele está crescendo na empresa não está pagando. Sim. Porque ele tem que pagar 4 a mais de juros. Então ele vai pegar os 20% de lucro da empresa, que ele fez a mais com aquele dinheiro, e vai colocar mais 4 do bolso. Vou fazer uma perguntinha que tem a ver com isso. Mas é comum, Raquel, a gente de repente sair nesse exemplo que você deu, numa referência de 100, para passar para uma referência de 200 e você comer um pouco esses 20%. Super comum. Normal, né? Super comum. Bem comum, porque eu vejo isso você também. Você tem duas formas. Você tem uma referência de... Vai ser 200, não vai ser 200, de repente vai ser 180. 180. Mas você saiu de 20 para 180. Você vai para 180. Você abaixou 2 pontos ali, né? Sim, você sai de 20 para 18% de lucro, mas você tem um lucro muito maior. Você sai de 20 mil para 180 mil. Você vai gerar mais caixa. É uma decisão do empresário, não tem certo e errado. Você topa, você está afim de ter 18% de uma fatia maior. Eu, particularmente, acho que isso pode ser uma boa. Sim, né? sim. Agora, tem que só tomar cuidado para depois você não cair para 16%. Né? E aí você está lá em 2% e faturando um bi com 2% de margem. Que não paga o esforço. Não paga o esforço. Então, é muito da decisão estratégica que a pessoa tem, que o sócio tem, de como que ele quer ver o negócio dele. Sim. Se ele quer crescer com 20, tá ótimo. Quer crescer com 18, mas está com 180 de lucro, ele tá felizão, tá tudo bem. Sim. Agora, existe uma hora onde você começa a otimizar mais as suas despesas e esse crescimento vai te levar para 22%, 23% de lucro. Você passa um pouco... Existe isso também? Também que você de 100 para 200, sei lá, era... De 100 para 200, você vai sair de 20 para 18. Isso. Mas se você passar de 100 para 1 milhão, se você passar para 3 milhões, você sai de 18 para 23% de lucro. Talvez isso é o segredo, talvez, de o variável continua, mas o fixo... O fixo estagna. Você precisa deixar o fixo mais... Ele não pode crescer tanto quanto o teu faturamento. Sim. Isso é mais difícil para serviço. Sim. Quando a gente fala de serviço. Quando a gente fala de consumo, de produto, é mais fácil você escalar. O que é escalar? Você vender muito mais do que você crescer o custo. Crescer mais sua venda do que crescer teu custo. O teu lucro aumenta. Sim. Mas tem um momento ali que você precisa estruturar para crescer. Você precisa de um RH, você precisa de um financeiro, você precisa de 3 pessoas no financeiro. Essa hora que custa, né? Essa hora custa. Essa hora você vai ter que dar uma despencada no teu com 10 funcionários até você mesmo se virava, né? Conhecia até a família de todos. Você vai para 35, 40, você vai gastar mais. É outra dor. Mas aí você vai para 35, 40, você dobra o teu faturamento e você vai sair de 40 para 50. Sim. Para 60, você não precisa sair para 80 funcionários. Sim. Então você tem um momento que você dá aquela queda. Se o empresário entender que é um momento de queda para depois, para estruturar, para dar outro passo, ele consegue fazer essa inversão e aumenta a lucratividade. Perfeito. Depois ela não consegue mais subir tanto. Vai manter ali por causa do modelo de negócio. Mas existe um momento de queda que é natural, que é essa estruturação. E controlar a custa, estruturar a custa. Tudo. É outra referência, outra fase, referência, é outro modelo. Mas só que você mudou de nível. Sim. É videogame, sabe assim? As moedinhas vão custar mais caro, você vai gastar mais para construir a casinha ali, mas é uma casinha maior, você tá mudando de outro nível, você sai daquele básico ali, do nível 1. Acertou a regra do jogo. Vai embora. Aí é mais difícil, sabe? Sim. A não ser que você dê escorregada no caixa. Sim, não, pode acontecer, né? É uma pandemia, pode acontecer várias coisas. Mas é mercado, não foi você, não foi gestão. Cara, perfeito. Então, você viu, pessoal? Duas já fez o pessoal enriquecer aí. Quer fazer mais? Acho que essas duas são os grandes vilões, assim, que eu vejo. E, óbvio, não ter os registros dos dados, né? Registrar mais ou menos. Mais ou menos. No real, me dá até... Sabe porque eu acho que é muito sensível, né, Raquel? Você dá uma imersão lá no Giants, que é o compras e estoque. E, assim, quando a gente mergulha um pouquinho, até uma dica aí, de repente, de compras, o quanto uma compra bem feito, estruturado, de quem analisa dados, pode impactar no resultado. Toda a diferença. Mas assim, toda a diferença. Primeiro, isso talvez assim, nem só para comércio e indústria, né? Mas talvez até para serviço, né? Até para serviço, porque como é que você agrega valor no serviço? Com produto. Sim. Como é que você agrega valor no produto? Com serviço. Então, hoje em dia, é muito difícil uma empresa de alto valor que tenha só produto ou só serviço. Sim. Você pega a Ambev tem só produto, vende só cerveja. Sim. Mas o vendedor vai lá e tira a cerveja do estoque e coloca dentro do freezer. Sim. Porque se você chegar num bar e a cerveja não estiver gelada, você não vai tomar. Pode ser a melhor cerveja do mundo, mas o preço que for. Despenca a venda. Então, tem esse serviço adicional. Sim. Você tem serviço, mas você tem uma caneca.
Você tem uma canetinha, um caderno que você dá para o teu cliente. Sim, sim. Você tem um combustível que você vai até o cliente para prestar esse serviço. Isso E é muito você sensível compra. a compra, né? E você compra. Então, mesmo você contrata as pessoas. Sim. Prestador de serviço. Então, é uma compra. Sim, então, isso tudo é muito sensível. Quando você compra bem, você consegue vender muito melhor. Sim. E aí, ou você vende melhor no sentido de aumentar a tua margem, você consegue diminuir um pouquinho o preço, mantendo a margem e ser diferenciada no mercado. E nesse ponto, né, vamos pensar do case que eu passei aí, uma empresa que está faturando 400, 500 mil reais, que acabou de sair do Simples Nacional, ou já estava pagando muito imposto não indevido, né, de forma não planejada também, a experiência que você tem que ter em compras, ela é complexa, né? Tanto que grandes compradores aí em grandes companhias são cargos importantíssimos, né? Super estratégicos, né? Então, assim, o cara tem que mudar um fornecedor, ele tem que buscar um fornecedor de outro estado. A gente está falando da guerra também tributária, que não tá a ver. É lógico. Então, olha o tanto de conhecimento que um empresário nesse nível, que não vai ter um setor de compras, né? O empresário nesse nível ainda bate o escanteio e corre para cabecear, né? Que nem o Didi Mocó. Você lembra? Ele, dos Trapalhões. Agora, né? Entreguei. Mas assim, cara, não tem jeito. Mas o mínimo que eu acho que é muito legal da entrega do Compras e Estoque, assim, cara, se toca, você precisa estudar sobre isso. Você precisa entender sobre isso, porque vai afetar diretamente o seu resultado. Muda o jogo. Se você comprar de São Paulo, você está em São Paulo, comprar de São Paulo é um custo. É uma regra. Se você comprar do Espírito Santo, é outro custo, é outra regra. O exemplinho que a gente deu lá, né, Raquel? Vai lá. Foi. Depois a gente, essa tocinha é de quem se esforçou nos últimos 3 dias. Nos últimos 3 dias. Mas assim, a gente até deu exemplo ali naquela planilha que a gente fez, assim, tudo que você está comprando uma coisa de R$100. Você comprou dentro do estado de São Paulo, custou para você com o crédito do imposto que você tinha 92. Né? Porque você tomou 8% de crédito. Aí você vai comprar de fora do estado, vai ter uma TIFA, um ST, alguma coisa, de repente você não tá sobrando 92, tá? Você não tomou 88. Então, assim... Você paga 88, uma coisa que até você achava que ia estar mais barato, mas você pagou mais imposto e você não fez essa conta. Tudo é conta. Fazer conta gera o resultado, resultado no final do mês. Então, tem muito empresário que chega pra mim na mentoria e fala assim, eu não gosto de finanças, não gosto de número, fala aí com o meu analista aí financeiro, eu não quero, eu vou só ficar tenho aqui raiva pra ouvir. de quem sabe, né? Eu vou ficar aqui só pra ouvir vocês conversando. Mas quando ele entende que ele tá ali pra ter um lucro no final do mês e que o financeiro vai gerar esse lucro pra ele, é a melhor fonte de informação pra ele ter mais lucratividade e tomar melhores decisões, muda. Tem muito empresário que fala assim, eu não queria participar da sua mentoria, mas agora eu quero em todas. Porque resultado na veia, né? Porque na veia. É na veia, não tem como. Dá voltinha. E o número é o sincerão, né? O número é aquele seu amigo sincerão que vai te falar real. Você tá feio, você tá bonito. Você tá bem, tá mal. Você é baixo, você é magro. Você é alto, você é gordo, você é magro. Ele vai te dar a real. Sem mimimi. Não, o número não tem mimimi. Sim. E tem empresa que fala assim, nossa, eu tô com medo de você vir aqui na minha empresa, Raquel, porque eu não sei o que eu vou descobrir. Não, você não tem que ter medo de descobrir a verdade. Pelo amor de Deus, descobre a verdade para você poder tomar as decisões corretas. Então, não tem que ter medo do número, que ele é aquele amigo sincerão. Se você não quiser ver ele, fecha o computador e deixa ele de lado. Mas você já viu. Não tem como desver. E quando você não consegue mais desver o número, quando você vai tomar uma decisão, aquele número está no teu consciente. Então, no inconsciente que seja, né? Você fala assim, putz, nossa, eu vi que isso aqui me custa 10. Como é que eu vou vender por R$9,90? Eu não consigo mais vender por R$9,90 porque eu sei que vou tomar prejuízo. Então, eu vou vender por R$10,90, por R$11, ou vou negociar com o fornecedor antes de vender R$9,90. Então, eu não consigo mais desver depois que eu vi o número. E esse não poder desver faz com que a gente tome melhores decisões de negócio, faz com que a gente tenha mais lucro. Não tem como não ver, né? Raquel, você é uma mentora de gestão por resultado. Dá um resumão, assim, rapidinho. Cara, o que é gestão por resultado? Gestão. Em todo, assim. O que é resultado de uma empresa? Resultado de uma empresa é o lucro. É dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso. É número. Mas pode ser também crescimento. Tem empresa que às vezes não quer ter lucro. Gente, tem coração aqui, viu? Tem coraçõezinhos aqui. Pra quem a conhece, gente também ama. O tema é financeiro, então o financeiro não é muito... Mas a gente também Mas tem ele é real, ele vai salvar muitas vidas, né? Tem empresa que quer fazer a diferença no mundo, tem empresa que quer fazer, tá ali para poder trazer muito mais pro time, pros funcionários. Tem propósito atrás do lucro. Sim. Então você tem o lucro, que é importante, que sem o lucro a empresa não sobrevive. Sim, não vai cumprir esse propósito. E tem todo um time e um propósito ali para acontecer. Então o que é gestão para resultado? Ou seja, a primeira coisa é definir o que é resultado para mim.
O que é resultado para minha empresa? Pode ser a lucratividade ou pode Sim. ser a minha diferença no mundo. E tá Sim. tudo bem. Sim. Porque cada um tem o seu resultado. Aí você vai medir aquilo, né? Aí eu vou fazer uma estrutura na minha empresa para focar nesse resultado que eu Sim. quero. Então, não importa. Eu quero impactar mais vidas. Tá bom, se esse é o resultado que você quer, óbvio que a gente tem que ter, no mínimo, o 0 a 0. Você não pode ter prejuízo para isso. Lógico. A não ser que você Sair queira bancando isso. Até Só outro se dia... for o filho do Elon Musk, né? Fala assim, vamos torrar esse Mas sabe que resto outro dia eu estava fazendo entrevista com um pessoal de uma ONG. Eu falei, não, vocês não precisam de lucro, né? Ela falou, não, Raquel, a gente precisa sim de lucro. Porque com mais lucro a gente consegue fazer mais diferença. Exatamente. Então, até ONG... sem fins lucrativos, lógico, mas tem que ter lucro para poder gerar mais resultado, mais diferença no mundo. Sim. Até o nosso país tem que ter lucro, né? Governos. Tem que ter lucro, né? tem que ter lucro, porque não adianta a gente querer gastar o dinheiro que a gente não tem. Exatamente. Vai bancar como, né? Educação, Quem vai pagar isso? Quem vai pagar? Uma hora a conta máquina chega, que né? tem que ter lucro. E aí, então gestão para resultado. Primeira coisa aqui, o que é resultado para mim? Sim, Ótimo. Definindo isso, eu vou falar o que eu preciso fazer na minha empresa e o que eu preciso acompanhar, ou seja, qual que é o caminho que eu vou chegar nesse resultado, que é o orçamento, que são as metas, são os indicadores, que são as pessoas, que é o como que eu vou fazer aquilo. Então, eu vou traçar um melhor caminho para chegar naquele resultado que eu quero. E aí, durante o caminho, eu vou acompanhando se eu estou dentro do caminho ou não, se eu estou saindo do caminho. Gestão para resultado é isso. Então, saber onde... Tem mineiro assistindo, vocês que é mineiros goianos vão se identificar. É o Moncotô e Pucovô, sabe assim? Então, o objetivo, o resultado é onde eu quero chegar e onde eu tô hoje. Aí eu andei mais um pouquinho, onde eu tô agora. Anda mais um pouquinho, onde eu tô agora. Eu tô chegando, tô alcançando no resultado. Então, a gestão para resultado é isso. É a gente saber onde quer chegar, saber onde eu tô e ter os marcos ali na regularidade, saber se eu tô no caminho certo. E aí, desviou, eu tomo decisões e tomo ações para voltar pro caminho, para não cair num precipício. Eu só sair da pista e volto pra pista. É o que a gente fala lá também, é simples assim. Simples a gente não tá falando assim. que é fácil. Mas que não é simples, fácil, mas é simples. É simples. E a gente tem muita técnica para fazer isso, né? Não tem precisa... muita ferramenta, né? Muita ferramenta e ferramenta simples. Então, indicador é uma excelente ferramenta. Aí tá falando bonita, ferramentas técnicas, assim. Mas é simples, é indicador. É para facilitar levantar aquilo, né? Assim, bater o olho e chegou. Mesmo tá lançando muitas questões de analisar. Dashboard, fazer uma reunião por mês. Olha que ferramenta incrível, que técnica incrível. É uma super técnica. Não, é só fazer uma reunião por mês para olhar pro número. É mais velho que andar para trás. É mais velho que andar para trás. É para frente. É muito simples. Não é falar, nossa, é uma super técnica. É uma técnica de fazer uma reunião por mês para olhar pro número. E importante do que você falou, resumidamente, assim, tem um caminho e aonde eu quero chegar. E você acompanhar. Eu tô no caminho certo. Eu vou colocar no GPS. Aí tá bom, eu ponho no GPS, vindo para cá. Pus no GPS. Tá bom, aí eu fecho o GPS e continuo andando. Exatamente. Que adianta? Então... Eu tô no caminho certo. O GPS fala assim, você virou na rua errada. O que ele faz? Recalcula e faz você dar uma volta para você voltar pro caminho. É isso. É um grande GPS aí para você traçar teu caminho e chegar melhor. E você e o seu conhecimento merecem episódios, né? Que nem não vai ter que ser um podcast, vai ter que ser um Netflix. Vai ter que ser uma série, né? Vamos fazer uma série de gestão financeira aí. Aí mudou, essa empresa que a gente exemplificou aqui mudou, tá com 10, 15 milhões, é outro bicho. O conceito igual, mas gestão financeira é a mesma. O que difere é o que você vai olhar, como você vai olhar, a intensidade de olhar, como que você delega isso pro time, como que o time volte para você. Né? Tudo isso. Porque quando o empresário tá menorzinho, ele tá muito ali na mão na massa, né? Mas quando começa a crescer, ele precisa entender, e aí já pegando o gancho pro próximo episódio, que é você saber o que cobrar do time. Gestão dessa equipe, né? E saber o que o time precisa te entregar para você tomar. Sabe o que o time tem que te entregar? O time te entregando, o que você faz com essa informação? Nossa, a gente podia fazer um de gestão, só de gestão de financeiro, né? Vamos, bora. Tem que marcar outra aqui, então. Já fica aí o próximo episódio. Exatamente, já tá o Coloca aqui no comentário, eu quero, que aí ajuda ele a trazer de volta. Vou trazer, com todo prazer. Podia passar aqui toda semana, né, Raquel? Nossa senhora, vocês não vão aguentar a gente aqui toda semana. Raquel, pra gente encerrar, eu queria usar o nome do nosso podcast para te perguntar alguma coisa assim. O que a Raquel pode contar que fez a diferença na vida dela ou que fez você mudar essa rota, que nem o GPS? Conta aí pra gente. Eu acho que eu comecei... Acho que é o financeiro mesmo. O financeiro é uma rota muito incrível, né? Eu comecei minha carreira na logística, em operações.
E eu pivotei lá pro financeiro depois, assim, pedi desafios e me deram um desafio no financeiro. O que eu descobri, né? Eu sou muito executora. Perfeito. Né? Eu não sou analista. A pessoa fala, nossa, você é financeira e você não é analista. Eu falei, não, eu sou muito executora. O que um executor quer? Que a maioria dos perfis do empresário brasileiro é executor, como que sai fazendo. Mas o que eu aprendi? O executor, ele quer resultado. Sim. E qual que é o melhor caminho para chegar num resultado numa empresa, numa área, no mundo empresarial, no mundo de negócios? É o financeiro. E ele é muito direto também, né? Ele traz tanta informação rica. E assim, numa empresa, tudo passa pelo financeiro. Sim. Ali é um centro de... Sabe o hub? É o hub de informações, tá ali. Tá ali. Então, o financeiro ele é a grande fonte de informação de uma empresa. E quando você tem boas informações financeiras, você toma melhores decisões e tem melhor resultado. O financeiro é o melhor meio para chegar num bom resultado. E aí, quando eu descobri isso... Apaixonei no financeiro, porque, na verdade, minha paixão não é o financeiro. Minha paixão é o resultado. Sim. E quando a gente fala qual que é a melhor forma de eu ter resultado, a forma mais otimizada, mais inteligente, mais eficiente, mais rápida, mais simples, é olhar para o financeiro. Parece que você tá com a sensação que ele tá na mão, assim, né? Tá na mão e eu sei onde mexer. E eu preciso mexer pouquinho para chegar no resultado. Eu sei quanto eu preciso mexer para chegar ali, porque eu já fiz a conta. Então, o financeiro, ele é o grande trunfo de empresário de sucesso. E aí eu me apaixonei pelo financeiro e eu acho que o Pode Contar é isso. Você quer ter resultado? Usa teu financeiro para gerar esse resultado, porque o financeiro tem muito ouro lá dentro, tá dentro da sua empresa, tá na tua mão, tá na tua mesa e você tá deixando escorrer pelo ralo. Não pode deixar não. Olha pro teu financeiro com carinho, que faz muita diferença no negócio. Raquel, eu convivo com você, né, lá no Mastermind, assim, é claro e é nítido a paixão que você tem pelo que você faz. É muito lindo, né? Faz muito sentido o que você pôde contar aí pra gente nesse finalzinho, porque você é uma apaixonada pelo aquilo que você faz e dá pra ver que é porque você gera resultado pra quem tá do seu lado, pra quem capta seu conhecimento, né? Então, obrigado pela pessoa que você é, pela profissional que você é, e sempre com esse sorrisão aí. Eu te agradeço, né? foi muito legal. Financeiro rindo. Gente, é muito legal. O financeiro, quando a gente descobre quão rico é... Que nem você pega um monte de dinheiro, você fica chateado com um monte de dinheiro na mão. Não, você tá sempre sorrindo. E é ouro, o financeiro é muito ouro. Então eu fico muito feliz pelo convite. Obrigada a gente poder passar um tempinho aí falando desse assunto que é tão importante, que é tão rico e que eu gosto tanto demais. Poder falar um pouquinho mais é tão super bom. E eu tenho certeza que os empresários vão pegar assim, 3 dicas, uma dica que seja, né, Raquel, desse nosso bate-papo e possa impactar os resultados da empresa deles. Já vai ser gratificante. Né? Seria muito legal se o pessoal pudesse dar o retorno pra gente. A gente pegou legal. De insight. Olha, eu implementei tal coisa que você falou e deu bom assim. Traz de volta pra gente. Ou entra no meu Instagram, ou aqui mesmo no canal, ou no teu Instagram pra contar pra gente. Vou pedir o pessoal colocar na edição. A gente deixa os canais ali da Raquel. Entra no nosso canal pra gente poder ver o que tá acontecendo, o que vocês estão fazendo de diferente com o que você aprendeu aqui. É muito legal. Obrigado mesmo, de coração, viu? Que top, obrigada. Valeu. Tamo junto. Pessoal, até mais, até a próxima. Valeu!